Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma breve mensagem ao teu coração. E hoje vamos falar sobre Noé. Que Deus possa falar ao teu coração através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Vamos ler um versículo que está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 8. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Aqui nós estamos no início, né? Deus criou o homem, a tua imagem e a tua semelhança. O Senhor o criou em Gênesis, no princípio de tudo. Aqui nós estamos no começo da criação, quando o Senhor formou o homem, quando o Senhor chamou Adão, quando o Senhor formou Eva da costela de Adão, e o Senhor deu início à humanidade. E a partir dessa criação, o homem desobedece a Deus, como você já conhece. Adão e Eva, eles comem da árvore que o Senhor tinha ordenado que não comessem, e eles desobedecem a ordem de Deus, e agora o Senhor retira eles do paraíso, pois eles tinham inúmeras árvores frutíferas, eles tinham de tudo no jardim, e apenas uma árvore o Senhor falou: dessa vocês não comem o fruto. Foi justamente essa que eles comeram o fruto. Foi justamente essa que o Senhor ordenou: não coma, e eles comeram. Eles desobedeceram a ordem de Deus e foram enganados pela serpente, né? A serpente é o diabo. E a partir desse momento é instalado o pecado na terra. A partir desse momento que eles pecam, que eles desobedecem a ordem de Deus, eles dão agora a autoridade, a legalidade do pecado entrar em toda a humanidade. E aí eles são expulsos do jardim, e agora eles têm que viver com a própria força, com o seu suor. Agora a mulher, ela vai ter filhos com dores terríveis, o homem vai ter que trabalhar com muito suor, com muita dificuldade. Agora a natureza começa a criar ervas venenosas, espinheiros, tudo que não tinha. Eles viviam no jardim do Éden, onde era tudo perfeito. Eles não precisavam fazer absolutamente nada que fosse forçar a tua vida, o teu físico. Era tudo perfeito, era o jardim, era verdadeiramente um lugar onde não ia precisar fazer, não ia ter maldade, não teria maldade, não tinha mentira, não ia ter uma pessoa invejando a outra, não ia ter rivalidade entre um e outro, não teria isso. Mas por conta da desobediência, eles trouxeram pecado à humanidade, eles trouxeram esse pecado que se estende até hoje em nossas vidas. E passaram os capítulos ali e a maldade só foi aumentando, a maldade só foi, a cada dia que passa, piorando a situação. Aí houve o primeiro homicídio da terra, onde Caim mata Abel, seu irmão, por conta do Senhor não receber a tua oferta, porque a oferta não foi de coração. E a maldade só foi aumentando, e o pecado só foi a cada dia mais sendo mais extravagante. Cada dia que passava, a dificuldade ia aumentando, e o pecado ia aumentando sobre a vida de cada pessoa que estava ali. E chega nesse ponto onde o Senhor fala que ele achou graça aos olhos de Noé. Ou seja, Noé achou graças ao Senhor, aos olhos do Senhor. E o Senhor está decidido agora a destruir a humanidade por conta da maldade, por conta do pecado, por conta da perversidade, por conta de tantas coisas maldosas que agora esse pecado trouxe à humanidade. Só que o Senhor acha graça diante dos olhos de Noé, o Senhor acha graça nesse homem. A Bíblia fala que Noé andava com Deus, no mundo onde a dificuldade era, o pecado era muito grande, né? Davam-se em casamento, largava, pegava outra, e assim ia, e tinham relações com mulheres, com homens, de qualquer forma. A maldade, a perversidade era gigantesca, a ponto do Senhor falar que se arrepende de ter feito a humanidade. Mas o Senhor encontra um homem justo nessa terra que chama Noé, e o Senhor fala: eu vou salvar a tua descendência por amor a você, pela tua fidelidade, pela tua dedicação ao Senhor. E ele era dedicado ao Senhor. E Deus faz isso. Deus dá uma ordem a Noé, fala: você vai fazer uma arca. Deus dá as medidas exatas para Noé.
Deus dá uma visão para Noé, Deus compartilha o que ele ia fazer com a humanidade com apenas um homem chamado Noé. E naquela situação, naquele cenário todo, o povo não estava nem aí para Deus, o povo não estava nem aí para o Senhor, eles servia a demônios, fazia rituais, fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. O Senhor dá essa ordem a Noé, e Noé agora começa a construção de uma arca. Noé ele não era carpinteiro, Noé ele não era um profissional da área. Deus chama ele por causa da intimidade que Deus tinha com ele. E Deus faz isso, chama os improváveis para mostrar que ele é Deus, que é por meio dele que ele faz o que ele quiser na terra. E imagino que Noé construindo aquela arca, muita gente zombava dele, pois ainda não haveria, não tinha chovido sobre a terra. A Bíblia conta que a água ela nascia do chão para regar a terra, mas ainda não tinha vindo chuva sobre a terra, e Noé falava sobre o dilúvio. Tanto é que ele consegue convencer a tua família, tua esposa, os filhos e as esposas dos filhos. E ele começa essa empreitada de construir essa arca, essa ordem que Deus dá a ele, ele fica firme nesse projeto, ele começa a trabalhar. E alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que pode ter durado de 40 a 50 anos a construção dessa arca, porque na antiguidade eles viviam, alguns viviam 800, 900 anos, e alguns estudiosos dizem que podem ter durado esse período de 40 a 50 anos de construção da arca. E aí o Senhor, ele salva a humanidade pela vida de Noé. E quando vai se aproximando do dilúvio, Deus fala: Noé, entra na arca que daqui 7 dias vai cair água sobre a terra, o dilúvio descerá. A Bíblia conta que eles entram na arca, que Noé entra com a tua esposa, os filhos dele e a esposa dos filhos, e os animais, um de cada espécie, macho e fêmea, para que não se perdesse todos, embora o Senhor queria acabar com tudo, mas por amor, por a graça que o Senhor achou em Noé, ele poupou Noé, a tua família, para recomeçar novamente. Eu não sei qual é o projeto que não deu certo na tua vida, eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, eu não sei o que é que você tem passado. Sei que passamos um ano de 2020 muito conturbado, de muita incerteza, de muitas perdas, de muita dificuldade, né, na vida espiritual. Houve um peso muito grande, né, na vida espiritual. Muita gente perdeu entes queridos, perderam o emprego, e eu não sei como é que vai ser o teu recomeço em 2021, mas o Senhor ele é especialista em recomeçar. Você olhar pela passagem, por essa passagem de Gênesis, onde o Senhor fala com Noé a respeito disso. O Senhor está recomeçando a humanidade, o Senhor está reprogramando as pessoas. E agora o Senhor ele sempre dá o livre-arbítrio, né? O Senhor não interfere nas decisões das pessoas. E Noé agora está indo para viver, para salvar a tua família. E o Senhor leva ele, o Senhor faz, e ele agora é alguém que vai recomeçar novamente. Diante dele, diante da tua família, está recomeçando a humanidade. E o Senhor entrega esse projeto para ele, que eu creio que alguns devem olhar para ele e falar: mas ele é improvável, ele não sabe, ele não tem capacidade. Mas Deus não está importando com isso, Deus está importando com a intimidade. Deus quer saber qual é o nível de intimidade, se é que você tem. Se você tiver intimidade com ele, grandes projetos ele vai entregar em tuas mãos. Noé tinha intimidade com Deus, por isso Deus entregou um projeto magnífico nas mãos dele. E como a gente olha para a história de Noé, a Bíblia diz também que nos últimos dias seriam como o dilúvio. Nos últimos dias a maldade ia se aumentar. Nos últimos dias pai mataria filho, filhos matariam pai, o amor ia se esfriar, a maldade ia aumentar. E tudo isso tem acontecido. Então você pode olhar para a história de Noé e perceber que a palavra de Deus é fiel e ela é verdadeira, ela sempre aponta para Jesus. E a arca é algo também que aponta para a vinda de Jesus, porque o Senhor ele nos faz isso, ele nos dá essa direção. No fim você vai olhar e vai ver que será como nos dias de Noé, a Bíblia fala isso. Será como nos dias de Noé. Como?
O povo fazia aquilo que queria, a depravação era muito grande, o pecado estava de uma forma escancarada. E tudo isso, se você for olhar para a história de Noé e você for olhar para a nossa história hoje, está acontecendo quase a mesma coisa. A maldade é muito grande, a corrupção é muito grande, a perversidade é muito grande, o que é certo está errado, o que é errado é certo. Tudo isso aconteceu lá no dilúvio, quando o Senhor decide que Noé fizesse a arca para recomeçar. E aqui nós estamos caminhando para o final, para o fim dos tempos, para o arrebatamento, para quando o Senhor vai vir buscar a tua igreja. E aquelas pessoas lá no dilúvio, eles simplesmente zombavam de Noé. Não acreditavam que ia chover. E muitos ainda hoje zombam daqueles que acreditam que Jesus vai voltar. Que está próximo à volta de Jesus. Que está perto, né? Que apenas essa doença que apareceu por aí é apenas mais uma doença, mas não é. É um sistema que está apontando para a maldade. Tudo um sistema que está apontando para um só governo, para uma só nação, para um só homem governar. E para que esse homem governa, para que o homem da iniquidade governa, primeiro o povo tem que sair. Primeiro, a igreja de Jesus tem que ser arrebatada daqui, para que ele tenha autoridade, autonomia aqui nessa terra. O homem da iniquidade, o Satanás, o diabo, ele já opera no mundo, né? Ele já opera no mundo, mas ele ainda não tem a autoridade, a liberdade que vai ter quando a igreja sair, porque a igreja ainda o resiste. Nós ainda estamos aqui, a igreja está orando, está buscando a Deus, e ainda há a presença de Deus aqui, então ele ainda não pode operar. Mas se você parar um pouquinho e pensar contigo, tudo que tem acontecido está simples. Olha para a Bíblia, ela está se cumprindo, tudo que a palavra de Deus tem dito, tudo que a palavra de Deus tem falado, que nos últimos dias ia acontecer tudo o que está acontecendo hoje. As pessoas iam ser maldosas, o amor ia se esfriar, né? A ambição pelo poder, a ambição por poder passar em cima do outro para conseguir algo, é o que tem acontecido hoje. E esse sistema que está regendo tudo isso é regido pela maldade, é regido pelo próprio inimigo, o diabo, que está preparando o dia em que ele vai governar. Mas ele vai governar quando a igreja não mais estiver aqui. Porque enquanto a igreja estiver aqui, ele não tem como governar. A presença de Deus ainda está aqui. Nós estamos ainda orando nesse lugar. Nós ainda estamos orando pelas pessoas. Então o que eu quero te dizer é, assim como foi nos tempos de Noé, será também aqui nesses tempos. Jesus uma hora vai chegar de surpresa. O dilúvio chegou de surpresa para aquelas pessoas que não tinham entendimento e não sabia, ou era ignorante, ou simplesmente se apegaram ao pecado e não queriam saber de Deus. Mas Noé e a tua família, eles apegaram a palavra de Deus e eles foram salvos. E se eu e você se apegar à palavra de Deus, seremos salvos. Se eu e você se apegar à palavra de Deus, às escrituras do Senhor, nós seremos salvos. O dia que o Senhor Jesus vier, nós não seremos pegos de surpresa. Noé, ele não foi pego de surpresa. Ele esteve se preparando o tempo todo para a hora que a palavra que o Senhor deu para ele se cumprisse. Ou seja, hoje eu e você devemos nos preparar o tempo todo para que o dia que Jesus vier nos buscar, nós não estejamos pegos de surpresa, mas nós vamos estar preparados. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas os tempos nós sabemos, porque Jesus diz, quando veres a figueira florescer, eis que está pronto, está próximo o verão. Ou seja, se você está vendo tudo isso acontecer, é porque está próximo a vinda do Mestre, está próximo a vinda de Jesus. Então eu tenho que estar preparado, porque Jesus ele virá buscar a tua igreja, ele virá buscar aqueles que estão esperando por ele. Mas se eu estiver despreparado, se eu estiver como aquele povo lá na época de Noé, estavam despreparados, simplesmente vivendo por viver, depravados, vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, simplesmente vão perecer, vão morrer, vão ficar aqui na grande tribulação, vão ficar aqui na maldade, onde o diabo vai governar, e vai ser uma tremenda dificuldade viver nesse lugar. Então, nós vivemos na terra, mas nós não fazemos parte da terra. Nós somos cidadãos dos céus. E vai chegar uma hora em que o Senhor vai nos chamar para esse dia. E está próximo, o sistema que está acontecendo em nossa volta está preparando para
o anticristo governe. Mas para isso a igreja tem que ser retirada, o povo de Deus tem que ser retirado, porque ele não consegue governar se o povo de Deus estiver aqui. Uma pergunta eu quero fazer, você, como é que está a tua vida? Você está preparado se Jesus voltar hoje? Você está preparado? Noé, ele simplesmente recebeu a palavra de Deus e se preparou durante todo o tempo. Ele ficou se preparando até que o dia que o Senhor mandou a chuva, ele estava preparado, ele estava pronto. Então, o que eu quero te dizer hoje é, esteja pronto, porque o dia que o Senhor Jesus voltar, você possa subir na glória com Ele, você possa falar assim, valeu a pena passar por tanta dificuldade, valeu a pena ser fiel a Deus, valeu a pena viver uma vida de santidade, valeu a pena. É isso que eu queria te dizer. Assim como foi nos dias de Noé, está sendo e será nos últimos dias. De repente, como foi no dilúvio, de repente veio o dilúvio, mas Noé já estava dentro da arca, preparado, com a tua família a salvo já. Assim será no último dia. De repente Jesus vai voltar. De repente o Senhor vai voltar. E aí não vai ter mais tempo. Nós ainda temos tempo de nos arrepender, de nos voltar e falar, Senhor, eu quero viver uma vida plena, uma vida na tua presença. Me preparar todos os dias, Pai, para que o dia que o Senhor vier eu esteja pronto, esteja preparado para subir para a glória. Queremos subir na glória, subir com o Senhor Jesus, quando Ele vier, para não ficar no meio dessa maldade que cada dia está piorando mais. Essa é a mensagem que eu queria deixar ao teu coração, que você esteja preparado para que o dia que o Senhor Jesus voltar, você possa subir para a glória e não ficar aqui na grande tribulação, na grande maldade, onde vai ter perversidade que não tem nem como descrever. Mas o que Jesus quer é que nós todos estejamos preparados para subir com Ele e viver na glória para sempre. E vai valer muito a pena, pagar o preço, ser fiel, buscar santidade, buscar justiça e buscar o juízo. A cada dia vai valer a pena ser fiel, ser verdadeiro e servir a Jesus. Não será em vão, pode acreditar. Deus abençoe, fique com essa mensagem. Se quiser ler a história de Noé, pode ler novamente e entender como é que Deus fez isso com ele. Entender que quando a chuva do dilúvio desceu, a arca subiu sobre as águas foi subindo e a arca foi subindo, né? Assim será também quando Jesus vier. Jesus vai descer e o teu povo vai subir para a glória junto com ele. Deus abençoe a cada um.